Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Santíssima. Estamos no quarto domingo da Quaresma, conhecido como Domingo Letare, por causa da sua antífona de entrada. Letare Jerusalém, alegra-te, Jerusalém, tirada do profeta Isaías. É um domingo em que se pode usar a cor rosa no meio da Quaresma, em que a cor é roxa. A cor rosa significa alegria no meio de um tempo de penitência. É uma espécie de suspiro, de alívio, no meio do tempo de penitência, por causa da proximidade da festa da Páscoa. A primeira leitura fala da unção de Davi pelo profeta Samuel. Saul, que era da tribo de Benjamim, havia sido rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. Como é importante obedecer. Agora, o profeta Samuel é enviado por Deus à casa de Jessé, na cidadezinha de Belém, para ungir um dos seus filhos. Chega o profeta até lá para oferecer um sacrifício ao Senhor, manda que todos se purifiquem e pede a Jessé que mostre todos os seus filhos. Samuel impressiona-se com o mais velho, chamado Eliabe, e diz: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor lhe diz no coração: não te impressiones com a sua aparência, nem com a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Portanto, o Senhor não havia escolhido como rei de Israel o primogênito, nem o segundo, nem o terceiro. E os 7 filhos de Jessé apareceram diante do profeta, e o profeta disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Há algum outro? Então o pai disse: há o mais novinho, o caçula, ele está cuidando do rebanho, manda buscá-lo. Não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E quando ele vem, ele é jovem, ruivo, de belos olhos, formosa aparência. O Senhor diz ao profeta Samuel: é ele, levanta-te e ungiu. E Samuel toma o chifre cheio de óleo e derrama sobre a cabeça de Davi, na presença de seus irmãos. E a partir daí, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. A unção com óleo é sinal de alegria. Quando se fala que os irmãos estarem unidos, é como o óleo que se derrama na cabeça e vai escorrendo até a barba de Arão, até a orla do seu manto, é porque o costume que os orientais tinham de derramar óleo na cabeça dos visitantes, óleo perfumado, causava alegria na visita. O Salmo 22, que nós lemos em seguida, também faz alusão ao óleo. Com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O cetro agora passa para a tribo de Judá, porque Saul, que foi rejeitado por Deus, era da tribo de Benjamim. Davi, o ungido do Senhor, é da tribo de Judá e nunca mais vai se afastar de Judá. Jesus será da tribo de Judá e a ele será dado o trono de seu pai Davi. Assim dirá o anjo a Nossa Senhora. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, faz uma contraposição entre as trevas e a luz. Outrora, antigamente, vós éreis trevas. Agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Trevas representa o erro, a ignorância e o pecado. Luz representa a verdade e a graça. Vivei como filhos da luz. O fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que levam para o nada. Antes, denunciai-a, porque o que essa gente faz em segredo, até dizê-lo é vergonhoso. Mas tudo aquilo que é condenável se torna manifesto pela luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aquele que pratica as obras da luz se aproxima da luz. Aquele que pratica as obras das trevas foge da luz, porque a luz denuncia aquilo que ele quereria esconder. Mas nós que somos da luz, nada temos para esconder. Temos que viver segundo a verdade, segundo a justiça e segundo a bondade. E não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Outrora éramos trevas, agora somos luz no Senhor. E isto aconteceu no dia do nosso batismo, que era chamado na igreja primitiva de iluminação. Era um nome técnico para o sacramento do batismo. Ele é usado, por exemplo, na carta aos Hebreus. Quando fostes iluminados, ou seja, quando recebestes o batismo. O Evangelho hoje também trata da luz. Fala da cura de um cego de nascença. Este cego foi curado por Jesus em dia de sábado, e daí veio a polêmica. Quem faz cura em dia de sábado não pode ser de Deus. Deve ser um pecador, porque está trabalhando no dia dedicado ao Senhor pelo repouso. Este cego vai lavar os seus olhos na piscina de Siloé, que era um reservatório de água. Ele estava com os olhos cheios de lama feita por Jesus. Agora ele se lava e volta a enxergar. Mas era um cego de nascença, era um mendigo. Ele pedia esmolas e o fato causa espanto, porque todos conheciam a ele como mendigo, cego, e agora ele está vendo, enxergando. O que foi que aconteceu? Ele explica, foi um homem chamado Jesus que fez de lama, aplicou-a sobre meus olhos, mandou lavar-me na piscina de Siloé, eu me lavei e agora enxergo. Mas será que é ele mesmo? Foram chamar os pais dele. Os pais disseram, sabemos que ele é nosso filho, sabemos que nasceu cego, sabemos que agora está enxergando. Agora, sobre o resto, quem foi que fez com que ele enxergasse, nós não sabemos. Perguntar a ele já tem idade. Os pais estavam com medo, porque os chefes dos judeus já tinham decidido expulsar da sinagoga todos que se declarassem discípulos de Jesus. Por isso disseram, perguntai a ele, que dizeis daquele que vos abriu os olhos? É um profeta. O que fora cego tenta explicar aos fariseus que não é próprio de Deus fazer milagres, curar um cego de nascença através de um pecador. Se ele fez um milagre, e um milagre tão grande quanto este, é porque aquele que fez o milagre é de Deus. Mas como os fariseus perguntassem de novo, o cego disse, eu já falei, vós não quereis me escutar, quereis tornar-vos discípulos dele? Então eles o insultaram, dizendo, tu é que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a esse não sabemos de onde ele é. Tu nasceste todo em pecado e nos está ensinando? Por que eles falaram assim? Porque a doença era considerada um castigo de Deus. E aquele que havia nascido cego deveria ser porque nasceu em pecado. Tanto é assim que antes do milagre, os discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse cego. E Jesus diz, nem ele nem seus pais. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. A cegueira dele é uma ocasião de Jesus fazer um milagre que servirá para a glória do Pai. O único pecado que nós herdamos e que é apagado pelo batismo é o pecado de Adão, o pecado original. Os outros pecados não são transmitidos de geração em geração. É bom nós sabermos disso, para explicarmos aos outros. E esta passagem da cura do cego de nascença serve como ilustração. Depois que este homem foi expulso da sinagoga, por acreditar em Jesus, o próprio Jesus se aproxima dele e pergunta, crês no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Tu já o viste, é aquele que está falando contigo. Ou seja, ele já enxergou
e agora é convidado a completar a sua visão crendo. A primeira cura é da cegueira para a visão natural. Agora Jesus convida-o a passar a fé, que é sobrenatural. E ele diz: eu creio, Senhor, e se prostra diante de Jesus. Agora sim, ele foi de fato curado da cegueira, tanto do corpo como da alma. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, um juízo, a fim de que os que não veem, vejam. É o caso deste cego. E aqueles que veem se tornem cegos. É o caso dos fariseus, que viam, mas não quiseram enxergar Jesus, tornaram-se cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? E Jesus respondeu: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Qual é o pior cego? É aquele que tem olhos e não quer ver. Pelo batismo, o Senhor nos abre os olhos. O Senhor como que nos tira uma catarata dos nossos olhos para que possamos enxergar. Ele é luz, mas nós não conseguimos vê-lo se nossos olhos estão tapados pelos nossos próprios pecados. O batismo é de fato uma iluminação, mas é possível que você não queira abrir os olhos. É possível que você, que tem capacidade de enxergar, prefira fechar os olhos à verdade. E este é um pecado horrível, um pecado de endurecimento do coração. É um pecado contra o Espírito Santo. Por isso devemos sempre pedir: Senhor, faze que eu veja. Senhor, que eu enxergue. Senhor, que eu conheça. Senhor, que queres que eu faça? Fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Esta deve ser a nossa disposição, uma disposição de docilidade, de acolhida a Deus, para que Ele possa nos iluminar com a sua luz e nos saciar com a sua graça e a sua verdade. Hoje é um domingo de alegria, no meio da Quaresma. Mas alguém poderia me perguntar: Padre, como podemos ter alegria se muitos de nós estão privados da Santa Missa? Se muitos de nós que queriam ir participar presencialmente do sacrifício eucarístico têm que ficar em casa, podemos ficar alegres apesar disso? Eu entendo que isso é uma dor, e uma dor muito grande. Podemos chorar, porque chorar faz bem, mas nem por isso devemos perder no fundo de nosso coração a alegria do Senhor. Como assim, Padre? O que mais agrada a Deus é a obediência. Saul foi desobediente, por isso ele foi rejeitado, e o Senhor ungiu a Davi. Se nós, por obediência, embora com o coração sangrando, deixamos de ir à igreja para participar do sacrifício eucarístico presencialmente, deixamos de receber o pão da vida, mas sofremos por isso e fazemos uma comunhão espiritual, este ato de obediência é capaz de agradar tanto a Deus, mas tanto, que Ele pode produzir em nós graças incomparáveis. Um padre que foi ordenado por Dom Pestana e que agora é bispo, o Dom Atanásio Schneider, conta o quanto ele, quando era jovem, sofreu por causa da perseguição dos comunistas, que não davam liberdade à Igreja Católica. E como era triste para eles reunirem-se sem sacerdote, sem missa, mas eles ofereciam toda essa dor ao Senhor. O que há de novo, que eu saiba, nunca aconteceu em toda a história da Igreja, é que esta privação da Eucaristia tenha sido ordenada pelos bispos, não todos, mas por vários deles. A Igreja já passou por muitas epidemias. Na Idade Média, a peste negra matou 1/3 da população da Europa. Nem por isso os católicos estavam proibidos de ir às igrejas para participarem da missa, receberem a comunhão, para evitar um contágio. A gripe espanhola, que atingiu e matou crianças, entre elas Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima, foi imensamente mais grave do que a epidemia do coronavírus.
Mas nem por isso nenhum dos católicos ficou proibido de ir à Santa Missa e de receber a Eucaristia para evitar um contágio. O que está acontecendo hoje na história da Igreja, corrijam-me os historiadores, é algo que nunca aconteceu. Mas nós somos obrigados a obedecer, Padre? Somos. Mas, Padre, não é um mandamento da Igreja participar da missa inteira todos os domingos e dias de guarda? Será que nós somos obrigados a obedecer a um pecado? Resposta: faltar à missa é pecado porque a Igreja manda que nós vamos à missa. Mas quando são os bispos, nossos legítimos pastores, que nos dispensam da obrigação de ir à missa, então faltar à missa deixa de ser pecado. Portanto, os que hoje não estão indo à missa porque os bispos os dispensaram, não estão de modo algum pecando. Os bispos só não podem fazer é dispensar da lei divina, não da lei eclesiástica. Um bispo não poderia, por exemplo, dar autorização para que uma pessoa se divorciasse e casasse com outra, porque isso é da lei de Deus, não é da Igreja. Não poderia dar permissão para que alguém se esterilizasse pela laqueadura ou pela vasectomia, porque isso é da lei de Deus, não é da lei da Igreja. Mas naquilo que são preceitos da Igreja, por exemplo, a maneira de observar o domingo por meio da Santa Missa, a Igreja pode dispensar. Por isso, nas circunstâncias atuais, não ir à Santa Missa não é um pecado, embora seja muito doloroso. Mas alguém poderia argumentar: mas, Padre, seria necessário tomar uma medida como esta para evitar o contágio pelo coronavírus? Eu vou ficar sem o pão da vida. Se eu não for contaminado, eu não vou ter a vida eterna. Eu vou ter um prolongamento desta vida mortal. Mas a imortalidade quem me dá é o pão descido do céu. E Jesus não apenas nos convidou, mas nos ameaçou. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Eu entendo tudo que vocês estão pensando nisso. E eu também choro, também sofro, meu coração também sangra. Mas não esqueçamos o valor da obediência, que vale mais do que tudo. Esta epidemia está bem longe de ser a mais grave daquelas pelas quais passou a Igreja ou a humanidade. Fala-se muito de notícias de mortes por causa desse vírus. Gerou-se um pânico na população, e esse pânico atingiu todo mundo, até mesmo as autoridades civis e religiosas. No entanto, o próprio fato de esta doença não atingir as crianças e atingir os adultos quando eles têm alguma deficiência imunológica ou quando têm alguma outra doença, e só o fato de esta doença preferir os idosos e de matar 15% dos que são infectados acima de 80 anos, mostra que a taxa de letalidade é muito pequena em comparação com outras epidemias pelas quais nós já passamos. Não digo que nós não devêssemos tomar os cuidados básicos de lavar as mãos, de evitar o contato com pessoas contaminadas ou que possam estar contaminadas, mas chegar ao ponto de proibir os católicos de irem à missa para evitar o contágio de um vírus é algo desproporcionado. Enquanto vocês que estão assistindo a esta homilia não puderem participar da Santa Missa, rezem. Rezem não tanto para pedir o fim da epidemia do coronavírus, isto também, mas este é o mal menor. Rezem para que o Senhor se apresse em nos livrar da privação da Eucaristia, porque isto é um castigo único. Nunca ouvi dizer na história da Igreja que isto tenha sido imposto aos católicos, a não ser pelos inimigos da Igreja, pelos comunistas, que agora tem havido bispos proibindo seus fiéis de participarem da Eucaristia, é algo realmente inédito. E é um castigo, é uma provação. Como viver sem Eucaristia? Como viver sem o pão da vida? Nós não vamos à missa só porque somos obrigados.
Nem nos alegramos quando o bispo nos dispensa. Nós vamos à missa porque precisamos dela. Temos amor e necessidade da Eucaristia. Portanto, não apenas ser dispensado na missa, mas ser proibido de ir participar das missas, que agora só podem, em muitas dioceses, ser celebradas em privado, é uma provação pela qual hoje os fiéis da Igreja estão passando e que eu saiba, é a primeira, e queira Deus que seja a única, que nunca mais isso aconteça. Que nunca mais isto aconteça. É hora de chorar e perguntar, por que Deus está permitindo isso? Será que é para castigar as vezes em que eu não dei o devido valor à Santíssima Eucaristia? Aquelas vezes em que eu faltei à missa? Ou aquelas vezes em que eu comunguei sacrilegamente? Ou as vezes em que eu fui à missa, mas sem estar prestando atenção no mistério que se celebrava no altar? Será que isto é um castigo para a nossa falta de amor e falta de fé suficientes na Santíssima Eucaristia? Seja como for este castigo, se nós soubermos aproveitá-lo bem, podemos transformá-lo em uma pérola preciosa. Nada do que é oferecido a Deus é desperdiçado. Se você que está na sua casa ama Jesus imensamente e chora por não poder ir à missa, nem receber o seu corpo, se você, por causa das suas lágrimas, fizer uma comunhão espiritual com todo o seu coração, acredite, você vai poder, por causa do seu amor e do seu sofrimento livremente aceito, obter graças inimagináveis, talvez maiores do que aquelas que você obteria se viesse à missa, porque você pode ir, porque a obediência vale mais do que tudo. Foi pela obediência que Jesus salvou o mundo. E será obedecendo que hoje, neste momento crítico, nós daremos a maior glória a Deus Pai. Portanto, se você está sentindo falta de Jesus Eucarístico, não venha procurar algum padre que seja desobediente ao bispo e que esteja celebrando às escondidas e dando a comunhão secretamente. Não faça isso, porque não agrada a Deus a desobediência. Desconfiem dos heróis desobedientes. O verdadeiro santo brilha pela sua obediência. Depois vêm as outras virtudes. Nós só não devemos obedecer aquilo que é uma ordem pecaminosa. Mas se não é pecado, embora seja uma ordem irrazoável, uma ordem dolorosa de se cumprir, só temos a lucrar e só temos a glorificar a Deus se nós obedecermos. Eu fico triste de ver velhinhos acima de 80 anos morrendo. Mas eu pergunto, acima de 80 anos, nós já estamos bem perto de morrer. Esses que escaparam do coronavírus vão escapar da próxima infecção? Com uma idade tão avançada como esta, nós já não teríamos que pensar na morte como algo próximo, em vez de querer adiá-la a todo custo? Ou será que quereríamos que os velhinhos acima de 80 anos vivessem mais 50 ou 100 anos? Isso é impossível. Em países em que a população é muito, muito velha, como a Itália, nós vemos os velhinhos morrerem em grande quantidade, justamente porque são velhinhos e porque não têm uma resistência até a doenças tão fracas como essa pela qual estamos passando. Mesmo nós tendo o direito de discordar da razoabilidade das medidas, não temos o direito nem de desrespeitar os nossos superiores, que representam Deus, nem de desobedecer a eles. Enquanto estamos sofrendo, façamos uma comunhão espiritual. E você que está assistindo, pode fazer a comunhão espiritual assim. Meu Jesus, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas. Desejo possuir-vos em minha alma. Como não vos posso receber sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Como se já vos tivesse recebido, eu me uno inteiramente a vós. Não consintais, Senhor, que de vós jamais me aparte. Ao fazer esta comunhão, tenha um desejo imenso de receber Jesus. E diga o que os judeus disseram a Jesus na sinagoga de Cafarnaum: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E acrescentem: não nos deixe faltar este pão. E façam o propósito: Senhor, se tu te deres a nós novamente,
se tu nos deres acesso à Santa Missa e à comunhão eucarística, façam este propósito. Nós nunca mais te deixaremos. Façam o propósito, que não precisa ser uma promessa, nenhum voto, mas façam um propósito firme de, se voltar novamente à Santa Missa e à comunhão eucarística como era antes, que você não apenas irá aos domingos, o que já é uma obrigação, mas que você também irá todos os dias, sempre que possível. Que você nunca deixará Jesus sozinho no altar esperando por você. Que podendo ir à missa diariamente, você nunca vai trocar este tesouro por outra coisa qualquer. Acreditem, este é um momento de graça. E se é de graça, é um momento de alegria. Uma alegria no fundo de um coração dolorido, mas é uma alegria real. Porque nós cremos que nada do que é oferecido é desperdiçado. E quanto maior a dor que o Senhor nos impõe, maior a bênção que Ele está nos preparando. Como eu não conheço nada na história da igreja semelhante ao que estamos passando agora, ou seja, de autoridades eclesiásticas, bispos, proibirem os fiéis de participarem da Santa Missa, como é uma coisa inédita na história, eu também tenho a esperança de que Deus está preparando para nós um período de graças inédito em toda a história, se nós soubermos aproveitar a ocasião que nos é oferecida. Maria Santíssima, aquela mulher luz, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, nos ilumine com a luz do seu Filho, nos faça enxergar, nos faça abandonar as obras das trevas e nos faça renovar a cada dia os votos do nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima.